Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro, terça da primeira semana do Advento. Nós estamos fazendo este itinerário espiritual tão bonito, neste período do Advento, meditando os mistérios profundos da vinda de Deus em nossa história. A vinda da história, na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado de Deus. A vinda gloriosa, quando Jesus, como juiz e senhor da história, virá para julgar os vivos e os mortos. E também a vinda cotidiana, a visita de Deus em nossa vida cotidiana. Vamos orar juntos, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine nesse momento para acolhermos a sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu a entenda e faça a tua vontade, pois eu sou um peregrino na terra. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas, sobretudo, para colocá-las em prática. Amém. É uma honra tê-lo comigo, é uma honra tê-la aqui no canal Dom Paulo Jackson. Peço a sua cooperação, a sua colaboração para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra de Deus. Espalhe o texto do Evangelho, esse comentário, com todas as pessoas do seu grupo, seus familiares, os seus amigos, pessoas de sua comunidade eclesial, para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e possam se preparar bem para o Natal de Jesus. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura de hoje, nós temos aquele texto tão belo, um texto clássico do período do Advento. Encontramos o texto de Isaías, capítulo 11. Do tronco de Jessé nascerá um rebento, das suas raízes brotará um renovo de vida, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, doando-lhe todos os dons. É na força desse mesmo Espírito que Jesus hoje, no trecho do Santo Evangelho, ora ao Pai. Jesus reconhece as promessas de Deus. Ele reconhece que as promessas do seu Pai estão sendo cumpridas. Este ano, nós já lemos esse texto do Evangelho, foi no dia 3 de outubro, Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Isso acontece depois do retorno dos discípulos
e também da narrativa dos resultados da missão dos 72 discípulos. Isso está no capítulo 10, versículos 17 a 20. Lucas então relata este momento como que contemplativo de Jesus. É praticamente um momento de êxtase. Naquela ocasião, a exultação de Jesus estava no contexto desse ministério público, da missão dos 72 discípulos. Hoje, nós queremos ler esta exultação de Jesus ao Pai, na perspectiva do Advento, na perspectiva do Natal, na perspectiva do mistério da encarnação. Trata-se de uma oração de Jesus. Ele exulta na força do Espírito Santo e depois conclui tudo com uma bem-aventurança dirigida aos seus discípulos. É quase como uma explosão de amor dirigida ao Pai. É o reconhecimento de que o Pai realiza o seu projeto de salvação. O conteúdo da exultação de Jesus tem a ver com os destinatários do reino de Deus. Deus escondeu os mistérios do seu reino aos pretensamente sábios, entendidos, inteligentes, especialmente os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo, os membros do sinédrio. E Jesus diz que Deus revelou todos os seus mistérios aos pobres, aos pequeninos. O projeto de salvação realizado pelo Pai nasce da sua absoluta e livre iniciativa. A encarnação do Verbo eterno do Pai é como que o rasgar-se de Deus. Ele assume, ele ama e ele salva aquilo que é diferente dele, o ser humano. Deus assume a nossa história para salvá-la, para redimi-la. Os destinatários desta revelação de Deus são os pequenos, os pobres, os seres humanos abertos e disponíveis para o mistério inusitado de Deus. Exatamente esse Deus que entregou tudo ao Filho, porque ele conhece, porque ele ama o Filho. Ao mesmo tempo, o Filho se torna mediação para o Pai, pois ele pode revelar o seu mistério insondável a quem ele quer. O grande desejo de Deus é que o conheçamos. Na Bíblia, conhecer significa amar, criar laços profundos de amizade, laços vitais de intimidade. É o Filho encarnado, Jesus de Nazaré. É ele quem nos revela a identidade profunda do Pai. Por isso, é preciso olhar para Jesus, contemplá-lo, a partir da simplicidade da manjedoura. Um Deus envolto em trapos. Somente contemplando o mistério de Jesus é que temos acesso à identidade do Pai. Nós, os discípulos e discípulas de Jesus, somos declarados bem-aventurados por Ele, exatamente porque temos acesso aos mistérios do reino de Deus. Porém, o acesso aos mistérios do reino depende da nossa atitude. Os pretensamente doutos, inteligentes, letrados, não foram capazes de acolher o escândalo da manjedoura, o escândalo da encarnação.
como é grandioso poder dizer que um Deus se fez carne, um Deus se fez gente, como nós. Esses são os pobres, aqueles que sabem que são necessitados de Deus, aqueles que não se bastam a si mesmos, aqueles que superam a sua própria autossuficiência e a sua soberba. O rosto de Deus se revela no rosto de Jesus Cristo. E o encontro com Deus se faz no encontro com Jesus. E um Jesus solidário com os pequeninos. Aqui está o coração do Evangelho. Os discípulos e discípulas são felizes exatamente porque puderam experimentar a realização das esperanças messiânicas. Conviver, inclusive, com a presença física de Deus encarnado. E isso acontece por pura graça do Senhor. Dele, também nós somos destinatários desse mistério, destinatários desta bem-aventurança. As bem-aventuranças se estendem também a nós, às nossas comunidades eclesiais, às nossas famílias, a nós que nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor neste ano tão complexo de pandemia. A certeza maior é esta: somos pobres e Deus é pura graça. O símbolo disso é a manjedoura. Aqui acontece o encontro entre a nossa pobreza e a riqueza de Deus que se faz pobre. A nossa pequenez encontra a grandeza de Deus que se faz pequeno. É por isso que também nós exultamos de alegria, exultamos em ação de graças ao nosso Deus, que vem ao nosso encontro neste Natal. Um abraço a você. Deus o abençoe, o guarde, o proteja. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.